Senhor, eu amo a Ti. Em todo o universo, outra lei que não Jesus, amo a Ti. Que prova nós teremos do Teu amor sem fim, se Tua vida aqui entregaste Tu por mim. Quão forte é Teu amor, não posso resistir. O mundo vou deixar para sempre te seguir. O Teu amor me jorra, qual rica fonte em mim. Senhor, eu amo a Ti. Oh, como amo a Ti. Senhor, eu amo a Ti. E não há ninguém como Tu. Em todo o universo, outra lei que não tenho Jesus, amo a Ti. Que prova nós teremos do Teu amor sem fim, se Tua vida aqui entregaste Tu por mim. Quão forte é Teu amor, não posso resistir. O mundo vou deixar para sempre te seguir. Por Teu amor que jorra, qual viva fonte em mim. Senhor, eu amo a Ti. Oh, como amo a Ti. Senhor, eu amo a Ti. Qual a razão deste amor, Senhor? Cristo Jesus foi à cruz por mim, simplesmente me amou, pecador como sou, sua vida aqui entregou, Amém. A gente vai orar, aí na hora do partir do pão a gente toca esse hino que a irmã pediu. Amém? Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Como é bom invocar o Teu nome. Senhor Jesus. Amém. Esse nome é precioso. Esse nome é glorioso. Esse nome nos refaz. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa manhã nós estamos aqui reunidos, Senhor, para celebrar,
Senhor Jesus, a maior obra de amor do universo. Ó Senhor Jesus, em que o Filho de Deus, aquele que era querido dos céus, aquele que estava numa relação, de intimidade, de amor com o Pai, Senhor Jesus, aceitou, Senhor, vir a essa terra, Senhor, sofrer todo tipo de privação, Senhor, todo tipo de tribulação, Senhor Jesus, para se entregar por nós. Senhor Jesus, o Senhor passou por tudo isso, Senhor, para que hoje, Senhor, pudéssemos ter contato contigo. Senhor, a parede que nos separava de Deus, Senhor, nenhum de nós poderia ter feito isso, mas por meio da tua morte e da tua ressurreição, o véu do templo se rasgou e hoje podemos nos achegar confiadamente, Senhor, podemos nos achegar sem detença, Senhor, sem medo, mas com intrepidez. Por meio da tua obra, hoje temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Senhor Jesus, por isso, Senhor, nessa manhã, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, e essa mesa, Senhor, ela é o símbolo dessa obra maravilhosa. Senhor, é um partir do pão a menos, Senhor, até que possamos te ver. Senhor Jesus, é o que nós queremos, Senhor. Leva-nos a amar cada dia mais a tua vinda. Senhor, queremos estar juntos do Senhor. Senhor Jesus, por isso, Senhor, nos dá mais encargo, Senhor, nos dá mais encorajamento, Senhor, que o teu Espírito nos leve a fazer a tua vontade, a apressar a tua vinda. Senhor Jesus, para que o Senhor estabeleça o teu reino nessa terra e para que possamos estar com o Senhor. Senhor, oramos por essa mesa. Senhor, abençoe esse pão, Senhor, que representa, Senhor, o teu corpo, Senhor. Senhor Jesus, que foi partido por nós. Senhor, sabemos que aqui, Senhor, está reunidos todos aqueles que creem em ti. Senhor Jesus, e que esse amor, Senhor, que o Senhor se entregou, Senhor, também permeie o teu corpo. Senhor, que esse tecido de amor, Senhor, que está sendo tecido, Senhor Jesus, com todos os teus filhos, Senhor Jesus, possamos viver essa realidade. Abençoa também este cálice, Senhor, que representa o sangue que foi derramado por nós. Esse sangue é precioso e por meio desse sangue, Senhor, que nós ainda falhos, Senhor, ainda que caiamos, nós possamos voltar a Ti. Senhor Jesus, esse sangue nos limpa, completamente, nos faz puros, nos faz novos, Senhor, e podemos estar diante de Ti. Muito obrigado, Senhor, porque por meio dessa obra, dizemos mais uma vez, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E também, Senhor, podemos partir esse pão, Senhor, sem condenação, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, Senhor, louvado seja o Senhor. Senhor, que estamos em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, Senhor, de estarmos aqui nessa manhã, Senhor, representando, Senhor Jesus, Senhor, a tua vontade. Senhor, aqui diante dessa mesa, Senhor, podemos ver, Senhor, a tua prova de amor. Louvado seja o Senhor. Senhor, apenas símbolos, Senhor, mas para nós, Senhor, tal realidade. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos incluiu, Senhor, o Senhor foi nos buscar, Senhor, onde nós estamos. Louvado seja o Senhor. Senhor, e nessa manhã, Senhor, queremos expressar esse amor, Senhor, que não é comparado, Senhor, Senhor, ao seu amor. Senhor, o teu amor é ilimitado. Senhor Jesus, Senhor, Ele não tem largura, Ele não tem comprimento, Senhor, Ele não tem altura, Senhor, porque esse amor, Senhor, não tem medida. Senhor, e nessa manhã, Senhor, nosso coração é de gratidão, Senhor, de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Senhor Jesus, Senhor, não só nós, Senhor, que estamos aqui, Senhor, esse pequenino rebanho, Senhor, mas todos em Campina Grande, Senhor, que um dia, Senhor, confessar o Senhor, Senhor, como Senhor e Salvador, Senhor, fazem parte dessa mesa. Senhor, essa é a mesa de unidade. Senhor, a unidade é do Senhor. Senhor, a igreja é tua. Senhor, nós apenas somos colaboradores. Senhor, estamos aqui nessa manhã, Senhor, para dar tal testemunho,
Senhor, muito obrigado. Senhor, nós não somos merecedores, Senhor, mas a tua graça, Senhor, a tua misericórdia, Senhor, pode nos alcançar. Senhor, e o teu sangue, Senhor, o teu sangue é a nossa base. Senhor, o teu sangue é de eternidade a eternidade. Senhor, Ele nos purifica. Senhor, não é um novilho. Senhor, não é uma pomba que vamos matar, Senhor, para nos justificar. Senhor, mas o teu sangue, Senhor, nos justificou, Senhor, há 2000 anos atrás. Senhor, louvado seja o Senhor. Senhor, e nessa manhã, Senhor, purifica esses símbolos, Senhor. Purifica, Senhor, esse pão. Senhor, que tipifica o teu corpo. Senhor, que foi partido naquela cruz, Senhor, por cada um de nós. Senhor, também abençoa, Senhor, esse cálice, Senhor, o cálice da nova e eterna aliança. Senhor, que tipifica o teu sangue. Senhor, louvado seja o Senhor. Senhor, até que o Senhor venha. Senhor, que possamos ser encontrados, Senhor, fazendo assim. Senhor, guarda a tua igreja. Senhor, nos leva a estar na tua presença. Senhor, só a tua palavra, Senhor, pode nos renovar. Só a tua palavra, Senhor, pode nos levar à vitória. Senhor, a reinar contigo. Senhor, e nessa manhã, Senhor, nos leva a estar no 1% daqueles que vão reinar contigo. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Qual a razão deste amor? Cristo Jesus foi à cruz por mim. Simplesmente me amou, pecador como sou. Sua vida aqui entregou. E no S33. Esse amor, Cristo Jesus foi à cruz por mim, simplesmente me amou, pecador como sou, sua vida aqui entregou, transformação operou. Posso sentir hoje meu viver. Novo homem eu sou. Ele me conquistou. Em seus braços seguro estou. Graças a Ele, misericórdia, posso desfrutar da alegria, amor em Cristo. Oh, vou descansar.
ao Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Passa aí. Agora me ouviu. Senhor Jesus. Te louvamos a Ti. Senhor, por tal oportunidade. Por esse final de semana. Senhor, o primeiro dia dessa semana. Ó Senhor Jesus. Senhor, declaramos, Senhor, nosso amor por Ti. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, e como consequência, Senhor, nos consagramos a Ti. Senhor, nos voltamos nessa manhã à Tua palavra. Senhor Jesus. Senhor, nos ilumina, Senhor, nos aponta uma direção. Seremos caminhar contigo, Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor, nos abençoa, Senhor, a Tua igreja nessa cidade. Senhor, seja com cada irmão aqui presente. Ó Senhor Jesus. Senhor, te lembramos, Senhor, a família do irmão Enoque. Ó Senhor Jesus. Senhor, seja com eles. Senhor, abençoa, Senhor. Senhor, Tu és aquele, Senhor, que dá toda a consolação. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Bom, irmãos, eu confesso que o sentimento da mensagem mudou um pouquinho. Eu toquei muito no que os irmãos compartilharam ontem à noite. Eu creio, irmãos, que se a gente não estiver aberto ao falar do Senhor, o Senhor não tem como avançar em nós. Senhor Jesus. Na verdade, eu sou péssimo de dar título à mensagem, irmãos. Senhor Jesus. Essa foi minha grande dificuldade desde o colegial. A redação até saía legalzinha, mas quando era para colocar o título, misericórdia. Senhor Jesus. E teve um ponto que Rovani compartilhou na mensagem, irmãos. Eu não sei se os irmãos tocaram nisso. Ele leu 1 João, capítulo 3. Senhor Jesus. Vou tentar dar continuidade ali naquela... Não sei se era o sentimento de Rovani, mas o Senhor falou muito comigo naquele versículo, irmãos. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. 1 João, capítulo 3, versículo 11 e 12. Os irmãos encontraram? Eu queria ouvir a voz dos irmãos. Senhor Jesus. Sim, a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. Por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. Senhor Jesus. E Rovani compartilhou uma frase ontem. Ele disse assim: Caim amava. Que Caim amava, irmãos. Os irmãos tocaram nisso. Mas a diferença, irmãos, é de onde procede esse amor. Qual a intenção desse amor? Essa palavra, irmãos, esse contexto, ele fala duas palavrinhas aqui: mas e justas. Percebe? O meu coração diante do Senhor, irmãos, precisa estar totalmente aberto. Totalmente aberto. Mateus 24, irmãos. A gente passou um semestre desfrutando desse versículo. Senhor Jesus. Mateus 24. A gente desfrutou, na verdade, o versículo 14, tá, irmão? Mas eu vou ler o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Alfredo, quando orou, ele deu até a porcentagem lá, foi, irmãos? 1%. Mas, irmãos, não é questão de números, tá? Mas é uma questão, irmão, de que quase todos. Não sei se isso assusta os irmãos. Porque aqui, irmãos, ele não está falando para incrédulos, irmãos. Ele está falando para os seus. Ele está falando para nós, irmãos. Eu vou deixar mais pessoal. Ele está falando para mim. Amém. Senhor Jesus. Amém. O falar do Senhor, irmãos, não é para nos acusar, mas é para nos encorajar. Irmão, o falar do Senhor nos encoraja. Amém. Irmão, se nós ouvimos um falar que não nos encorajar,
tenha certeza de uma única coisa: não é o falar de Deus. O falar de Deus nos expõe, mas também nos encoraja. Senhor Jesus. Mateus capítulo 7. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Deixa eu só achar aqui, irmãos. Mateus. Iniquidade. Sim, encontrei, irmãos. É Mateus capítulo 7, versículo do 21 até o 23. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Então, irmãos, o versículo 24, o capítulo de Mateus 24 fala que por se multiplicar a iniquidade. Multiplicar, irmãos, não é soma. Percebe isso? Não é o que vai aumentando aos poucos, mas é o que vai, né? Quando você multiplica, dobra ou triplica, depende do número, né? Mas se você vê 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, não é assim? Percebe, irmãos? É multiplicar. Então, o que faz, irmãos, esse amor esfriar, né? Esse amor esfriar, é essa multiplicação. É muito rápido, irmão. Muito rápido. Quem já se envolveu em acidente de trânsito sabe que eu estou falando de rapidez. É rápido, irmão. Você não consegue reagir. Né? Você, às vezes, principalmente para quem anda rápido, né, Jesus? Você não consegue reagir. Percebe, irmãos? Então, muitas vezes, essa iniquidade, irmãos, ela está se multiplicando e a gente não tem como reagir a isso. De ser tão rápido quanto essa iniquidade. Mas aqui, irmãos, ele fala por que a iniquidade aumenta. O capítulo 7. Ele diz assim, ó, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Só um ponto aqui, irmãos. Esse fazer aqui, irmãos, na Bíblia é interessante, porque tem fazer na Bíblia que é você trabalhar, você fazer com suas próprias mãos. Mas esse fazer aqui, o sentido é diferente. É um sentido de praticar. Eu não consigo expressar essa palavra, não me perdoe. Não é fazer porque alguém está fazendo, mas porque no meu interior eu estou vendo e estou muito claro qual é a direção, onde está sendo apontado. Vamos já chegar lá em Caim, tá, irmãos? Aqui fala que há uma necessidade de não apenas invocar o Senhor, de não apenas viver no Espírito, mas de praticar, de fazer a vontade do Pai. Amém. Senhor Jesus. Amém. Versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Vendo esse fazer aqui, é diferente do praticar ali, tá, irmãos? Do fazer do versículo anterior. Esse fazer aqui é repetir. Irmãos, o povo de Israel, antes da vinda do Senhor, eles tinham aquilo que Deus revelou. O sacrifício, as ofertas. Chega um momento, irmãos, que Deus diz assim, não vou lembrar qual é o livro. Deus diz assim, ó, chega desse sacrifício vão, que vocês apenas fazem maquinalmente, vocês apenas repetem isso, mas o seu coração está longe de mim. Deus dizendo isso, irmãos. Percebe, irmãos? Percebe o perigo da religião, da religiosidade, do meu viver de final de semana? Porque, irmãos, final de semana é muito bom. Senhor Jesus, mas não estou reclamando, eu não reclamo, irmãos. Eu amo final de semana. Eu não tenho nenhuma preocupação. Quando eu saio, não sou como empresário, talvez não consiga fazer isso, né? Quem é empresário, mas quem é funcionário, é um trabalhador, saiu da porta do emprego, tudo ficou lá, irmãos. Eu só pego aquilo ali de segunda-feira, 8 horas, se eu chegar no horário. Se eu me atrasar, é a hora que eu chegar. Não é assim? Na hora que eu ligo o meu computador, que eu vou ver quais são as pendências. Percebe assim, irmãos? A gente não pode ver dessa maneira, irmãos. A vida da igreja, o meu viver religioso, o meu viver cristão, o meu viver
não é um viver, não é como o meu trabalho, que eu posso deixar e pego depois. É um viver. Ele precisa ser o meu viver diante do Senhor. O título desse alimento diário que a gente vai ver agora essas 4 semanas é buscar as coisas lá do alto. Já imaginou, irmãos? Eu andar na terra com os olhos no céu? Irmãos, na prática, a gente sabe que isso não é fácil, irmãos. A gente sabe que isso não é fácil. Porque eu necessito desapegar de muitas coisas. Só que o viver religioso não é suficiente. Mas não vou dizer que isso não ajude, ou que seja, mas aí demora. O viver religioso de final de semana é muito bom, irmãos, estar aqui junto com os irmãos. É muito bom ouvir uma palavra, ainda mais quando não é você que está liberando, você está ali sentado só desfrutando. É muito bom, irmãos. Mas o Senhor quer mais de nós. O Senhor quer um viver. Senhor Jesus. E Ele fala isso, irmãos. Aqui diz que eles fizeram muitas coisas. Mas olha o que o Senhor diz. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Essa palavra que conheci, não é simplesmente de que Deus não conhecia ele, que o Senhor não conhecia, mas tem o sentido de aprovar. Todos aqueles atos, eles foram feitos, mas não foi aprovado. Porque foi feito, irmãos, de maneira independente. E eu compartilhei até no grupo ontem, acho que estava com o Júlio, foi Júlio. Pensa uma pessoa que ama rotina. Jerusa reclama isso de mim demais, Jerusa. Mas você é muito acomodado. Sou, irmãos, eu sou. E eu não... Eu digo a você, irmãos, que não é algo fácil. Não é algo mental. Não é algo que você acha que você consegue. Não, hoje eu não vou me acomodar. Aí você começa fazendo tudo, sendo, como é que é a palavrinha lá? Proativo, né? Sendo proativo. Irmão, chega um momento, quando dá meio dia, você não aguenta mais não. Porque você cansa. Você fica mentalmente fadigado. Por isso, irmãos, que aquilo que nós temos, o viver cristão, não deve ser um viver de esforço. Entende, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Eu não devo pegar tudo, meu conhecimento, aquilo que eu tenho que fazer, botar tudo numa sacola, botar nas costas, e lá vai minha caminhada. Não é assim, irmãos. Na carreira cristã, Paulo nos encoraja a, como é que ele fala? Acho que me ajudem aí, irmãos. Desembaraçando de todo o peso e do pecado, que tenazmente me assedia. Né? Percebe, irmãos? A minha carreira cristã não deve ter um fardo. Não deve ser um fardo. Sabe o que eu faço com o meu fardo, irmãos? Eu lanço diante do Senhor. Eu não sei qual é o fardo dos irmãos. Eu sei qual é o meu. Não é o meu, eu conheço. E não são simplesmente fardos pessoais, né? Fardos do meu trabalho, do meu dia a dia. Isso também é um fardo. Mas muitas vezes o que é, não vou dizer que é pior, mas talvez seja um pouco mais difícil, é nós reconhecermos os nossos fardos religiosos. Eu ia dizer espirituais, mas eu acho que a palavra melhor é religiosos. Sabe, irmãos, aquilo que nós temos como um padrão, como um conceito. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, por que Caim odiou Abel? Caim tinha um padrão de oferta. Caim ofertava de uma maneira. Apesar de ficar muito claro que aquela maneira que Caim ofertava foi algo que ele, não vou dizer criou, mas foi algo que ele apresentou, irmãos. Era o sentimento dele, irmãos. Percebe? Ele trabalhou, ele deu o melhor. E olha que Deus disse assim, olha, do seu rosto você vai trabalhar, do suor você vai trabalhar agora. Isso é seu. A gente vive isso há muito tempo, né, irmãos? Mas é disso, é do suor do seu rosto. Você vai comer daí. Então, foi o que ele fez. Do suor do rosto dele, apresentou a Deus. Essa semana no Alimento Diário, o irmão fala sobre circuncisão. Não sei se vocês tocaram nisso, né? Porque tem muito assunto aqui, irmãos. Se a gente fosse, né, não dá tempo, irmãos.
Né? Lembra como surgiu a circuncisão? Deus prometeu a Abraão um filho. Sara, lá dentro da barraca, da tenda, houve aquela conversa, não é assim? E diz assim: não é possível. Eu sou estéril. Não tem condição. É fisicamente impossível. E aí, irmãos, Sara teve uma boa ideia. Sim, irmãos, teve uma boa... Irmãos, uma pessoa que é proativa, isso é muito boa ideia. Espera aí, ó. Deus prometeu o filho, foi a você, Abraão. Não foi a mim. Foi a você. Toma aqui H, né? Tem um filho com ela. Tá aí, ó, o filho que Deus prometeu. Percebe, irmãos? Só que a partir daí, Deus passou 13 anos, obrigado, irmão, 13 anos sem aparecer a Abraão. 13 anos. Sabe o que ele disse assim que voltou? Assim que Deus apareceu para Abraão. Irmãos, lembra qual foi a primeira palavra? As primeiras frases que Deus disse? Anda na minha presença. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Percebe, irmãos? Essa palavra é interessante. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai. El Shad. Essa palavra Shad quer dizer umbere. Quer dizer é o amamentar. A mãe amamenta o filho. Percebe? É ela que provê a vida para o filho. Foi isso que Deus disse, ó. Anda na minha presença e ser perfeito, porque eu sou o provedor. A gente pode julgar hoje, irmãos, a reação de Abraão. Mas, irmãos, eu faço isso todos os dias. Acredita, irmãos? Na hora que eu me levanto, na hora que eu vou me deitar, eu faço isso todos os dias. Eu sei como andar como crente. Eu sei como me comportar, irmãos. Você acredita nisso? Eu sei, irmãos. Eu sei que eu não devo mentir. Minto. Eu sei como devo me comportar. Nem sempre me comporto tão bem. Percebe? Qual é a diferença, irmãos? Porque o problema, irmãos, não é o que eu sei, mas é o quanto isso que eu sei me transforma, me muda. Aquelas pessoas de Mateus capítulo 7, que faziam todas aquelas coisas, eles sabiam como fazer, mas eles só esqueceram uma única coisa: ter comunhão com o Senhor. Irmãos, em nossa vida diária, na nossa não, mas eu vou ser mais específico, na minha vida diária, porque, irmãos, eu estou aqui, eu já falei isso várias vezes, né? Eu estou aqui, irmãos, eu não sou diferente dos irmãos. Pela muita misericórdia, eu fiquei escalado para a mensagem. Senhor Jesus. Mas, irmãos, muitos dos meus problemas da minha vida teriam sido evitados se eu simplesmente dissesse: Senhor Jesus, é isso mesmo? É esse o caminho? Eu devo fazer assim? Mas, irmãos, a gente já sabe como fazer. A gente já sabe. Eu já expliquei isso uma vez. Eu lembro que uma vez eu estava num problema grande. Irmãos, às vezes eu tento aplicar esse exemplo, talvez não seja tão completo, tá, irmãos? Eu não sou como o Senhor Jesus sabia aplicar exatamente as parábolas, tá, irmãos? Eu estava vendo um problema num sistema e todas as redes da empresa pararam. Eram 3 empresas e tudo parou, tudo. Tudo que era de conhecimento eu já tinha feito. Sabe o que você vai fazendo assim? Nada vai dando certo, nada. E isso passou-se 1 hora. Já estavam os donos tudo na porta, já esperando você, só assim. E aí? O seu salário vale ou não vale, né? Isso que eu pago a você resolve ou não resolve, né? Claro que não falaram isso, né? Mas foi isso que eu vi, né? Senhor Jesus. E aí, irmãos, eu lembro que eu peguei o último cabo de rede, era para fazer eu baixei a cabeça: Senhor Jesus, não sei mais o que fazer, não. Eu não sei mais o que fazer.
Aí eu fui lá, fechei os olhos e... voltou a pingar, a resposta pingar, né? O ping, né? Que para quem sabe, né? Começa a responder. E eu olhei assim, o senhor tinha feito já isso. Eu tenho certeza que já tinha feito isso. Mas irmãos, entendam, mas é muito pequeno, muito pequeno. Mas sabe o que eu aprendi? É isso que eu estou querendo dizer, irmãos. Não é que voltou as coisas, não é que as coisas voltou a funcionar, não é isso, irmãos. Mas o que eu aprendi, o que o Senhor falou para mim é isso: eu sou suficiente. Isso é o mínimo, isso é o mínimo. Mas eu sou suficiente. Essa semana eu estava conversando com o Jerusa. Ele dizendo assim, a gente fala a respeito de gratidão. Gratidão. Gratidão ao Senhor. Porque Alfredo fala assim, quer dizer que o Alfredo fala assim, ele diz assim, né? A gente vai cantar esse hino pela fé. Né? Mas irmãos, amor não é por fé. Eu amo o Senhor, não é por fé. Claro, irmãos, eu reconheço que meu amor é muito pouco. Eu deveria amá-lo muito mais. Mas eu preciso declarar meu amor ao Senhor. Irmãos, tem coisa melhor do que você acordar de manhã cedo. Você abrir os olhos, né? Deitado ainda, e você ouvir assim: eu te amo. Irmãos, Caio disse que quando ele acorda, demora um pouquinho a acordar, porque é o tempo de fazer o download da alma. Ele acorda e fica um bom pedacinho com os olhos abertos dormindo. Né, Caio? Só que muitas vezes, irmãos, esse eu te amo, irmãos, ele aquece o meu interior. Ele aquece o nosso interior. Então, irmãos, nós precisamos, irmãos. Eu venho de uma família, vou me expor um pouquinho aqui, tá, irmãos? Eu venho de uma família, a gente estava conversando isso hoje de manhã, né, Linda? Eu venho de uma família. Eu não fui ensinado a expressar sentimento, irmãos. Eu não fui ensinado. Sabe o que me ensinou a expressar sentimento? Primeiramente foi Jerusa, quando ele começou a namorar. E depois, me ensinou educado, tá, irmãos? É cobrança mesmo. Senhor Jesus, você me ama? Fale. Não, eu te amo. É assim, irmão. Eu fui ensinado dessa maneira. Expressar sentimento, irmãos, é a coisa mais difícil para mim. Então, quem me ensinou? A vida da igreja. Irmãos, é por isso que eu sempre digo para os irmãos, para mim, o que eu falo quando eu digo que a vida da igreja é o melhor lugar, eu não estou falando de uma teoria. Eu estou falando o que eu sinto. E eu sei, irmãos, que eu ainda sou devedor aos irmãos quanto a isso. Eu sei que eu expresso muito pouco. Mas eu oro pelos irmãos, está ali no meu oculto. Está entendendo, irmãos? Não é que eu não amava os meus familiares, não é isso. Né? Lá em casa a gente sabe disso, né? Se desprende de tudo para ajudar alguém, familiar, né? Mas expressar isso, irmãos, é falar isso. Então, quando esses homens aqui de Mateus capítulo 7, irmãos, até que hora agora? Mas diz aí. Amém. Senhor Jesus. Então, quando esses homens, eles faziam as coisas para o Senhor, mas eles não tinham comunhão com o Senhor, o que faltava era isso, irmãos. E o Senhor chama isso, de fazer as coisas para Ele, sem ter comunhão, apenas repetindo, é iniquidade. E agora você entende, irmãos, porque é que esse amor esfria? Porque eu começo a fazer as coisas para o Senhor, e eu sei como fazer as coisas para o Senhor. Ou pelo menos eu acho que eu sei como fazer as coisas pelo Senhor. Eu vou servir ao Senhor, eu vou lá, estou fazendo aquilo. A gente veio arrumar aqui, semana passada, e a gente estava, né? Como é que eu posso falar? Eufórico, né? O local de preparando para os irmãos, daquele corre-corre no final de semana, que ia ser a reunião do sábado, porque os irmãos estavam vindo de fora. E aí os irmãos são sempre assim, né? Tal, varrendo e não sei o que tal. Aí quando terminou, a irmã falou assim, antes, irmão, vamos embora porque eu estou cansado, vamos embora. A irmã falou assim, e a gente não vai orar, não? Percebe, irmãos? É assim, irmãos. Sim, vamos sim, irmão, louvado seja o Senhor. Então, eu pus, eita, e não, nem orei. Não, irmãos, a gente deve se derramar, Senhor, né? Obrigado, Senhor, obrigado pela igreja,
Obrigado pelo corpo. Ou esse corpo não vale? Vale, irmãos. É isso? Por mais simples que você seja, irmãos, fale. O nosso Deus é um Deus que fala. Percebe? Quando nós adorávamos ídolos mudos, nós éramos o quê? Mudos. Mas hoje nós adoramos um Deus que fala. E qual é a nossa característica? O crente fala, irmãos, crente fala. Comer e falar é com crente mesmo. Senhor Jesus. Por isso que fala. Amém. Senhor Jesus. Desculpa, eu perguntei lá que hora que terminava a mensagem. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, quando Caim, irmãos, eu não vou ler, porque a Rovana leu ontem, né, aquele versículo de Caim, né? Que Deus, Eva, concebeu e deu luz a um filho e pôs o nome de Caim. E depois também deu luz a outro filho e pôs o nome de Abel. Naquela passagem é interessante, porque a Bíblia fala que Caim, ele era lavrador, né? Essa palavra está lá? Obrigado, irmão. Lavrador. Quer dizer o seguinte, irmãos: servo da terra, escravo da terra. Essa era a pessoa de Caim. Eu particularmente, eu creio que quando Eva concebeu e deu a luz a Caim, eu creio que ela achava que aquele era o que iria pisar a cabeça da serpente. Porque se nós olharmos humanamente falando, Deus disse assim: não, você não vai morrer não, de você vem um descendente que pisará a cabeça da serpente. Claro, irmãos, Deus estava falando do Senhor Jesus. Mas, irmãos, não explicou, pelo menos no contexto, na Bíblia não fala, né? A não ser que Deus depois tenha tido uma conversa particular com ela, né? Mas quando eu leio aquilo, e que eu olho aquela reação, a reação de Eva disse: eita, aí ó, é esse que vai pisar a cabeça da serpente. Mas devemos confiar nessas coisas, irmãos, não é no nosso natural. A semana no alimento diário ficou muito claro isso. Não é o meu natural, não é a minha força, não é o que eu sei fazer. Deixa eu abrir um parênteses, irmãos. E é. Mas, irmãos, eu devo estar aberto ao Senhor, aberto à comunhão. Um exemplo muito simples é quando você sabe, aquilo que você faz para o Senhor, você sabe fazer, né? Vou dar um exemplo da transmissão ou quem mexe em computação. A gente sabe, quando chega um irmão que não sabe, que ele começa a fazer, rapaz, dá um desespero. Dá um desespero porque você sabe que não é aquilo. Você sabe. E o irmão está dizendo que é, e tal, ou você discute, ou você entra com ele e vai tendo comunhão. E na comunhão, irmão, o Senhor vai falando. Porque eu vou dizer: não, irmão, sai, vem, irmão. Pronto, irmão, chega. Né? Sim? Mas não é assim, irmão, que funcionam as coisas. Né? Quanto mais a gente sabe, mais difícil é abrir mão. Então Caim, irmãos, ele era escravo da terra. Irmãos, aqui eu creio que aquilo que Caim apresentou não era qualquer coisa, irmãos. Eu posso estar errado, irmão, eu estou inferindo, como disse Rovana, né? Mas quando eu olho para a pessoa de Caim, assim, que a Bíblia fala dele, dá a entender isso, assim, que ele apresentou, mas aquilo que ele apresentou, faltou a pessoa dele. Já Abel não. Que a Bíblia fala que Deus olhou. No original fala assim, ele olhou, não olhou para a oferta, olhou para a pessoa. Abel, irmãos, cumpriu a vontade, fez a vontade. A gente estava indo para casa, a gente estava conversando sobre isso. Por que um cordeiro? Por quê? Não se comia carne? O que Abel fazia com esses cordeiros, irmão? Pele? A única coisa, né? Ele não era um estilista, né? Fazer só a moda, fazer roupa, né? Para que servia? Já Caim não, irmão. Caim provia algo. Percebe que no natural, você olhar humanamente falando, quem é o correto aí? Caim. Jacó e Esaú, olha para os dois. Quem é o correto, olhando humanamente falando, irmãos? Esaú. Trabalhava, perdia lá, fazia. Jacó na barra da saia da mãe. Era, irmãos. Percebe essas coisas?
Só que, irmão, o que a gente precisa perceber é que aquilo que eu faço diante do Senhor é isso que me motiva. A igreja em Laodiceia, deixa eu começar a concluir aqui, irmãos. A igreja em Laodiceia, primeiro, a igreja em Éfeso, fala que eles tinham muitas coisas. Muitas coisas. Nessa ordem cronológica, a gente sabe que a igreja dela representa profeticamente a história da igreja. Todo o problema de Laodiceia, se a gente for olhar, teve início em Éfeso, na igreja em Éfeso. Sabe o que foi que eles tinham muita coisa, mas faltava uma única coisa para eles. Vamos ler lá, Efésios, capítulo 2, irmãos, Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Os irmãos acharam aí? Como é que está escrito na Bíblia dos irmãos aí? Deixa eu ouvir. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Percebe, irmãos? Tinha tantas coisas. Senhor Jesus. Irmãos, eu já ouvi tantas coisas a respeito da igreja em Éfeso, quando os irmãos vêm compartilhar comigo, cobrando às vezes muitas coisas. Ah, mas eles faziam isso, provavam aquilo, fazia aquilo outro. Aí quando eu leio isso aqui, eu vejo essas coisas. Mas sabe o que salta aos meus olhos? Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, o melhor amor. Senhor Jesus. Já compartilhei isso com os irmãos. Os irmãos têm falado muito a respeito desse tecido de amor, né? Trama e urdidura. Esqueci o nome da palavrazinha, que é aquele que borda, né? Que faz aqui, é o Senhor Jesus, né? Que vai passando. Acho que é a bordadeira, né? A passadeira, obrigado, irmão. Lançadeira, amém. Lançadeira. Irmãos, quem faz isso é o Senhor, irmãos. Você percebe que quem junta esses fios é o Senhor? Mas eu não gosto muito de visualizar, mas já percebeu que esses fios estão cores diferentes aqui? O irmão já falou sobre isso, né? Aqui está, claro, irmãos, aqui não revela, mas dá um sentimento, irmãos. Irmãos, eu sou totalmente diferente de Alfredo. Acredita, irmãos? Não é só o cabelo, não. Mas eu sou totalmente diferente de Alfredo, irmãos. Não é porque ele tem barba e eu não. É porque ele é mais alto. Mas eu sou diferente, irmão. Sou diferente dos irmãos. Você acredita, irmãos? Mas eu sou diferente de Jerusa. Vou passar vergonha, mas a gente está quantos anos já? Eu não vi. 25 anos. Casado. Você acredita que ainda tem uma diferença dela? Você acredita, irmãos? A gente ainda pensa diferente. Aí faz assim, não é possível. Aí a gente quer que o Senhor transforme Alfredo do jeito que eu quero que ele seja. Para poder servir com Alfredo, não. Lembrei do negócio, estou falando. Senhor Jesus. Mas, irmãos, percebe que essa transformação, irmãos, não é que vai me deixar igual a ele, irmãos. Irmãos, eu vou pensar coisas diferentes de Alfredo. Eu vou pensar coisas diferentes dos irmãos. Mas o Senhor, irmãos, está nos entrelaçando, irmãos. Tem um versículo, irmãos, em Coríntios, fala que Deus entremesclou o corpo. E deu a cada um uma função específica, irmãos. Aí você pode dizer, não, irmão, mas qual é a minha função? Talvez você quer dizer amém. Tem, irmãos, tem. Dizem que tem no corpo humano um órgão lá que não tem nenhuma função, só faz
Dá problema depois quando vai ficando velho. Mas está lá. Mas tem uma função. Se está lá, tem uma função. Eu posso não saber nem o que é. Mas tem uma função. Irmãos, todos nós temos funções. E não é porque o irmão fala ou o irmão deixou de falar que ele é mais importante no corpo. Talvez tenha uma função que seja simplesmente orar. Simplesmente é a maneira de falar, tá, irmãos? É o mais importante. Mas essa é a minha função. E não dizer que eu oro, mas eu oro. Ali, ocultamente com o Senhor. Então a igreja em Éfeso, irmãos, ele deixou o primeiro amor. Abandonou o primeiro amor. Aí quando chega em Apocalipse, capítulo 3, o versículo 15 da igreja de Laodiceia, diz assim, irmãos, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Irmãos, humanamente falando, o que é melhor? Ser morno ou ser frio? Porque parece que frieza espiritual, né, é pior do que mornidão. Mas para Deus, irmãos, mornidão é pior. Frio espiritualmente, parece que Deus diz assim, se você tivesse frio, eu conseguiria agir. Se você tivesse frio, eu posso te ajudar. Mas morno, essa palavrinha morno é indiferente. Tanto faz. Tanto faz. Vai para a reunião, tanto faz. Você vai ouvir os hinos, tanto faz. Tanto faz entendo ou não entendo. Percebe? Por isso quando eu toquei muito essa semana nisso, irmãos. A semana nem fala muito, né, mas o que mais tocou em mim foi isso aqui, irmãos. Eu não posso estar indiferente àquilo que Deus está fazendo. Amém. Não posso estar indiferente a isso, irmãos. Mas irmão, você não sabe o que esse irmão faz. Você não sabe o que esse irmão já fez para mim. Você não sabe o que eu estou sentindo. Você não sabe, irmãos. Você não sabe o que eu estou passando. A gente não consegue, no texto de Gênesis, não consegue perceber qual seria a reação de Abel depois daquele que aconteceu com ele. Né? Porque Caim matou, então acabou a história. Não tem como você perceber o que aconteceria dali para frente. Mas quando você vai no livro de Gênesis, mais um pouquinho, fala da história de José. José. Esse era o sentimento da mensagem, irmãos. José foi traído pelos irmãos. Foi jogado num poço. Foi vendido para os israelitas, medianitas, não lembro. Foi vendido. Foi levado preso. Percebe? Simplesmente porque, irmãos? Porque ele amava. Ele amava o pai. O pai amava ele. Tinha inveja, raiva, tinha tudo. Mas, irmão, sabe o que eu mais toco? Gênesis 37. 37. É quando José se encontra com os irmãos. Irmãos, sinceramente falando, irmãos. Sinceramente falando, sempre que eu leio aquele texto, eu me transporto para ali, irmãos. Eu fico imaginando José. Reconhece os irmãos. José tinha o poder de resolver o problema naquela hora. Mas sabe o que ele faz, irmãos? Ele simplesmente ama os irmãos. Eis a história de Jacó. Lembra? Eu acho que é o início do versículo 37, do capítulo 37. Eis a história de Jacó. Tendo José, Deus parece que junta essas duas pessoas numa só. A maturidade de Jacó e a experiência de José. Mas quando José vê aqueles irmãos, a Bíblia fala que ele se recolhe, vai para um lugar e grita, e chora,
Porque encontra os irmãos. E ele cria uma estratégia de trazer todo mundo. Irmãos, e sem se revelar. Até o mais velho lá, que era o que tentou sempre, né? Não vamos matar não vamos matar não. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar ali no buraco, mas não mate não. Depois vão tirar ele daqui, né? Assim, né? Às vezes tem muito isso, né? A gente não quer agir para não... Judá, que foi aquele que parece, irmãos, a Bíblia não deixa muito claro, mas dá a entender que é ele que argumenta da história lá. Depois da experiência que ele tem com José, que ele vende, que é jogado, tal. O próximo texto fala de Judá e Tamar, que é o incesto. Irmãos, percebe? Simplesmente uma questão de não amar os irmãos, me dá uma vida longe do Senhor. Porque aquilo que o Senhor me dá, irmãos, são os irmãos. Ou melhor, irmãos, são vocês. Não vou dizer que é o irmão lá na China, não, tá, irmãos? Era muito mais fácil para mim eu amar o irmão lá na China, que eu não sei quem ele é, não tenho problema com ele, nunca vi ele, eu amo o irmão na China, não é assim? É muito bom. Mas preciso amar os irmãos, aqueles que estão comigo. Paulo disse que os irmãos para ele era alegria e coroa. Quem quer ser vencedor? Amém. Como é que eu faço isso? Amando os irmãos. Os irmãos que são minha coroa. Percebe? Alguns talvez tenham uma responsabilidade muito maior em relação aos irmãos. A minha, irmãos, talvez seja um pouco menor, mas eu tenho uma responsabilidade. Os irmãos têm uma responsabilidade. Nós temos irmãos próximos a nós. Abel era pastor de ovelha. Percebe? Caim era lavrador, mas Abel era pastor. Como eu falei, na história, José era pastor, irmãos. José apacentava o rebanho do pai. E ele não cuidava apenas do rebanho, porque tem uma passagem que diz que Jacó pede para que José vá ver como é que estão os irmãos dele. Ele apacentava só as ovelhas? Apacentava também os seus irmãos. Davi, acho que fica mais claro. Davi era pastor de ovelha. Quem Deus escolheu para ser rei? Davi. Mas nós queremos ser correis com o Senhor. É hoje que eu preciso cuidar dos irmãos. E não acha, irmão, que cuidar dos irmãos é bom. Irmãos, me perdoe a expressão. Não sei expressar. Mas não é bom não, irmãos. Não é bom não. É não, irmãos. Às vezes você está em casa, eu me lembro do irmão uma vez, ligou para mim e disse: ei, meu pneu furou aqui, vem cá. Eu sou mecânico, né? Mas o que você faz, irmão? Estou já chegando aí. Hein? E é? Percebe, irmãos? A gente está lá, irmão, junto. E ele vai chamar um irmão que não sabe trocar um pneu. Eu fui lá com ele. Mas quem trocou o pneu foi ele. Foi. Apoio moral. Percebe, irmãos? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, irmãos. Tu acha que foi fácil para mim? Quem me conhece sabe. Tirar no domingo de tarde, de casa, para ir não sei aonde. Não é fácil não, irmãos. Eu sempre digo em Jerusalém. Né? A gente está vindo do trabalho para casa, tem algo para fazer? Vai para algum canto? Vamos logo. Porque chegou em casa, tirou o sapato, desplugou da tomada. Acabou-se, a não ser que seja um negócio muito urgente, claro, né, irmãos? Percebe? Mas é nisso que o Senhor quer trabalhar, irmãos. É nesses aspectos que o Senhor quer trabalhar. É dessa maneira. É no nosso ser. Porque, irmãos, se o Senhor quisesse pessoas angelicais, irmãos, Ele já tinha a sua legião. Que o serve, que está tudo pronto, louvando a Ele e tal. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer, somos nós. Com nossas diferenças, mas nós estamos sendo, esse tecido de amor está sendo formado. E é o Senhor que está formando. Quem vai me unir a Alfredo é o Senhor. Se Alfredo olhar para o Senhor e eu olhar para o Senhor, acabou esse problema. Agora, se eu olhar para Alfredo, misericórdia. Mas não.
Vai pensar, irmãos? Por quê? Porque nós olhamos para as pessoas, para o homem. Mas se nós olhamos para o Senhor, irmãos, não tem problema. E esse era o tema da mensagem do Alimento Diário, né? Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É em Cristo, irmãos. Se eu olho para o Senhor, e os irmãos olham para o Senhor, irmãos, nós avançamos. Senhor Jesus. Vou concluir, irmãos, só mais 5 minutinhos, perdão. Quando Deus, lá em Êxodo, vamos aqui, Êxodo aqui. Que eu nem falei sobre a Laodiceia, irmãos. Um dos problemas de Laodiceia era que ela era morna, porque ela se achava. Em palavras de hoje é isso, ela se acha. Muitas vezes, irmãos, nós nos achamos. Nós nos achamos. Isso é uma vergonha para nós, irmãos. Porque se nós conhecêssemos de fato quem nós somos, nós não teríamos coragem de dizer isso. O Senhor falou certa vez assim, que Ele não se confiava às pessoas, porque Ele sabia muito bem o que era a natureza humana. Percebe? O Senhor sabia o que era a natureza humana, porque Ele estava em natureza humana. Ele conhecia, não tinha o pecado nele, mas Ele conhecia a natureza humana. Então Ele não se confiava. Por que eu vou confiar em mim? Por que eu acho que a minha opinião está certa e a de Alfredo está errada? Porque eu confio em mim. Eu tenho certeza porque, a Bíblia diz assim, que base com esse versículo diz isso, e com esse diz isso. Tem irmão que gosta de dizer assim, tem base para tudo, que tem. A culpa não é minha, né? Eu tenho base para tudo. Biblicamente falando, tem base para tudo. Mas muitas vezes nós precisamos abrir mão disso, para ser um com os irmãos. Entende, irmãos? Pelo amor de Deus. Não estou falando que a gente vai deixar a Bíblia e o que é correto para seguir o irmão. Não é isso. Mas vamos ter comunhão. Aquele que pastoreia, deixa as 99 e vai buscar uma que se extraviou. Mas, irmão, ele não vai buscar uma, não é simplesmente para ir buscar. Se põe no lugar do pastor. Eu tenho 99. Eu vou buscar uma. E se eu for buscar uma e as 99 se perder? E se vier um lobo? E se... Mas, irmãos, o Senhor Jesus é esse pastor. Tu acredita, irmãos, que o Senhor deixou o terceiro céu, teve um viver humano, sofreu, teve uma vida... Irmãos, eu não sei explicar isso em palavras não, porque quando eu olho para Deus, eu fico imaginando, rapaz, Deus, tem tudo, é tudo, mas deixou aquilo, tornou-se um homem, teve um viver restrito, sofreu, sabe por quem? Por mim. Por mim. Olha quem é essa ovelha que estava ali. Era eu, irmão. Era eu. Ele foi me buscar. Colocou nos ombros, trouxe e me deixou aonde? Junto das 99, que é o meu lugar. A igreja em Laodiceia, ela tinha algo que se achava rica, abastada. O Senhor disse que tu é pobre, miserável, obrigado, irmão, cego e nu, né? Olha só, mas se achava. Diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Se achava. E aí, irmãos, eu vou concluir agora. O Senhor disse assim: aconselho-te que de mim compres ouro. Quer ser rico? Busca o Senhor. O Senhor está dispensando a sua riqueza. Não, mas por meio de Alfredo, não. Eu vou usar Alfredo lá como exemplo, que é melhor, né, irmão? Mas por meio de Alfredo, está dispensando a riqueza por meio de Alfredo? Não pode. Eu sou melhor. Poxa. Não, eu prefiro para o Júlio. Percebe? A gente começa a escolher. Sabe por que a gente escolhe? Porque a gente tem. É por isso que a gente escolhe, irmãos. Se a gente não tivesse, a gente não escolhia, não. Né? Quer comer o quê? Isso ou isso? Eu quero isso. Final de mês. Nem pergunta, né? Bota só no...
na janta, né? É o que tem. Não é assim, irmãos? Então, muitas vezes, irmãos, nós somos esses que acham que nós já temos, mas não queremos mais comprar dos irmãos. Porque aqueles que vendem para nós são os irmãos. Ou você, claro, irmãos, claro que nós temos comunhão com o Senhor, eu não estou dizendo isso, irmão, eu estou falando da igreja. Estou falando do dispensar do Senhor para a igreja. Não o meu dispensar. O dispensar de Deus para mim talvez seja como esse copo aqui, ó. Ele consegue encontrar um volume. Mas eu consigo ter o volume do oceano? Não. Não tem nem como se comparar. Só que eu quero comparar. Eu acho que eu tenho muita coisa. Durmo muito tempo, mas acho que tenho muita coisa. É assim, irmão, nossa experiência. Quando Deus vai tirar o povo de Israel, perdão, não tem jeito não. Quando Deus vai tirar o povo de Israel do Egito, Deus diz, vou concluir agora, irmãos, já vou fechando as coisas aqui já. Deus diz assim, ó, pega o ouro, eu compartilho com o Júlio, foi Júlio antes? Pega o ouro dos vizinhos, dos seus vizinhos, pede tudo que é ouro e leva para o deserto. Sabe o que eu diria, irmão? Eu vou levar comida e água. Vou levar ouro para o deserto? Você consegue ver uma lógica nisso? Porque a gente fica olhando, irmão, a gente acha que Deus simplesmente tirou o povo do Egito para salvar o povo do Egito daquela opressão. Sim, foi. Mas Deus é alguém que tem visão, irmãos. O que Deus queria era edificar um tabernáculo para que Deus pudesse habitar com o homem. E a gente acha que Deus apenas salvou para me tirar do inferno. Não, mas já fui salvo. Então não vou mais para o inferno. Sim, mas esse é o primeiro passo. Não é o passo, é o primeiro. Que é um passo é quando o outro pé vai, né? Mas Deus disse assim, ó, pega tudo que é ouro e leva para o deserto. E aí, irmãos, fizeram isso. A Bíblia fala isso. Acho que é Êxodo 3, Êxodo 4, não lembro exatamente, irmãos. Quando o povo sai, levando esse ouro, lá na frente, lá na caminhada, Moisés sobe para ter comunhão com Deus, estabelecer as leis, a tábua e tal. E de repente, quando volta, tem um bezerro de ouro sendo adorado. Um bezerro de ouro. A explicação de Arão é assim, ó. Não. Eu peguei aqui, joguei aí, apareceu um bezerro de ouro. Mentira. A Bíblia diz que ele trabalhou com a mão, o buril, né? Trabalhou e fez o bezerro de ouro. E de onde veio esse ouro do bezerro de ouro? Os irmãos lembram? Das orelhas das irmãs, das mulheres. O ouro que era para edificar o tabernáculo, para que Deus pudesse habitar, foi usado de maneira para mim. Por isso que eu me acho, irmãos, é por isso que eu me acho, é por isso que eu sou pobre, cego e nu, porque eu pego aquilo que Deus me dá, aquilo que Deus nos dá para edificar a sua igreja, e eu uso para mim, né? Eu uso para mim. Olha como eu estou bonito hoje, porque eu sei o versículo aqui, irmãos, ó. Não, mas é porque é assim. Percebe, irmãos? Aquilo que Deus nos dá, esse ouro que Deus tem dispensando para nós, a sua vida, a sua natureza, não é para mim, irmãos, é para os irmãos, é para as pessoas. A gente for abrir um leque muito maior. Por isso, irmãos, nós precisamos ser encorajados. Tá, irmãos? Não estou dizendo que não é para as irmãs usar brinco, não é isso não, tá, irmãs? Estou falando do aspecto espiritual. As mães têm que usar brinco para ficar bonita para os esposos, né? O que eu estou dizendo é que aquilo que Deus nos dá, tem que haver uma responsabilidade. O povo de Israel cometeu 2 erros. Diz que a mim me deixou o manancial de água viva e cavou para si cisternas rotas. Sabe para que serve as cisternas rotas? Cisterna rota é que não se retém água. Cisterna seca. Onde é que José foi preso? Numa cisterna seca. Talvez, irmãos, aquilo que quando eu abandono o Senhor como meu manancial de água viva, eu tenho só cisternas rotas para prender os irmãos. Na minha maneira de pensar, minha maneira de viver. Não, se isso aqui não bate na minha régua, minha maneira de medir, não é do Senhor não. Não é não, porque a Bíblia diz assim, assim, assim. Não precisamos ser encorajados, irmãos. A amar os irmãos
mas não como Caim. Não com o meu amor natural. Não da minha maneira que eu acho que seja melhor. Mas eu preciso amar os irmãos assim como José amou. Independente do que os irmãos fizeram com José, José estava muito claro qual era a visão dele. Aqueles ali eram os seus irmãos. Ele tinha uma responsabilidade: alimentar todas as nações. Não era assim? Essa era a função dele. Mas ele percebeu que os seus irmãos estavam passando fome. Percebe? Por quê, irmão? Nós precisamos perceber isso. A nossa responsabilidade que o Senhor nos deu são os irmãos. São os irmãos. Toda a terra, irmãos. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque nós não precisamos alcançar. Como é que eu vou alcançar aqueles que eu não conheço? Tenho aqueles que eu trabalho, tenho aquele que tal. Nós temos nossas experiências. Às vezes nós queremos trocar aquilo que está mais perto de nós. Está muito mais próximo, muito mais acessível. E queremos colocar, não, porque eu não tenho tempo de cuidar dos irmãos, porque eu estou cuidando de fulano. Irmãos, entende o que eu estou dizendo? Não estou dizendo que não é para cuidar. Pelo contrário. Preciso cuidar da minha família, dos meus filhos, dos irmãos que eu reúno, dos meus vizinhos e de todas as pessoas. Isso é o natural. Isso que é assim que acontecem as coisas. Porque senão, irmãos, eu vou salvar muitos e vou perder os mais próximos. Essa responsabilidade é o que o Senhor tem nos dado. E cuidar dos irmãos. Mas não é com o meu natural. É com a vida do Senhor em nós. Amém. Senhor Jesus. Bom, deixa eu parar aqui, senão não consigo parar não. Amém? Senhor Jesus. Perdão, irmão. Vamos compartilhar direto. Amém? Jesus é o Senhor. Isso aí aqui, a carta marcada vai falar. Senhor Jesus. Irmãos, eu fui muito impactado com essa palavra nessa manhã. Por isso, irmãos, que cada reunião é fundamental nós estarmos juntos. Porque nós aprendemos juntos o que o Senhor quer falar conosco. O irmão começou compartilhando 1 João 3, que diz o seguinte: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros. E ele tocou muito essa questão, irmão, do nosso amor não ser o amor natural. Porque o amor natural, ele acaba. Ele é limitado. Mas o amor de Deus, como a gente tem desfrutado desde manhã do Partir do Pão, ele não tem limite. E como nós podemos amar com esse amor de Deus? Se nós buscarmos essa palavra, né, em espírito e vida, não em conhecimento, porque o conhecimento nos mata, né? Só conhecer e querer fazer o nosso bom homem, isso mata. E o irmão começou a compartilhar vários pontos aqui, né? E eu fui pegando cada ponto aqui, irmãos. Eu fui trazendo, aplicando para mim. Não é para os irmãos. Essa palavra é para mim. Ele leu Mateus, que fala, né? Que por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Essa iniquidade, irmão, é servir sem Deus. Aí, Mateus 7, né? A gente discutiu também, né? Que ele fala aqui no último versículo, no 23 aqui. Então, lhe direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Servir sem Deus. De novo. Será, irmão, que eu estou servindo quando eu sirvo aos irmãos
sem Deus ou eu estou servindo em Deus? Porque às vezes a gente passa muito tempo, né? Irmão, eu estou com muitas questões religiosas. Eu passo muito tempo fazendo uma coisa só, eu aprendo aquilo, né? E eu posso estar fazendo religiosamente. Não depender do Senhor. O irmão tocou, né? Vieram aqui limpar o local. E uma irmã lembrou no final. E não vai orar, não? Então, assim, cada serviço que a gente vai fazer, seja o que for, para o Senhor, nós temos que orar e estar conectado com o Senhor. Porque senão nós vamos entregar, né, o nosso serviço, como foi falado nessa manhã. Um serviço em nós mesmos. Senhor Jesus. E o último ponto que eu toquei, essa questão de Apocalipse, né? O Senhor tocou ali que prefere que nós estejamos frios, porque tem como nos ajudar. Mas como a gente está na mordidão, nunca tinha tocado nisso. Na minha maneira, no meu jeito, com minha régua, do meu jeito, tem que ser desse jeito, não desse. E quando eu estou numa situação, se eu tiver frio, o Senhor vai ter caminho em mim, né? Mas o bom é que nós estejamos quentes, nem frio, nem morno, mas quente, cheio do Espírito de Deus. E eu estava tocando, irmão, quando o irmão estava compartilhando essas experiências do serviço, né? De Caim e de Abel. Irmão, nós estamos no caminho certo. O Senhor tem falado para nós hoje de cuidar de pessoas, né? Caim pensava só nas suas coisas, na coisa da terra, né? Produzia ali. E o Senhor disse: Abel, toma conta das minhas ovelhas, né? Toma conta das minhas ovelhas. Que o Senhor possa, né, gerar no nosso coração esse amor de cuidar dos irmãos. O irmão tocou aqui, não só de visitar, mas quando você está orando pelo irmão ali, você está cuidando do irmão. Nós hoje vivemos limitadamente, não podemos estar cuidando de todos os irmãos. Temos nosso trabalho, temos nossa família. E eu ganhei muito aqui, a questão do equilíbrio. Eu não vou sair para cuidar dos irmãos e minha casa cheia de problemas. Eu tenho que cuidar da minha casa e cuidar dos irmãos. Essa é a vontade do Senhor. Que o Senhor possa nessa manhã, né, ter nos encorajado, né, a perseverar e continuar fazendo a sua vontade. Louvado seja o Senhor. Só um ponto, desculpa. Eu li até para o irmão. Perdoe, irmão, pelo tempo. O irmão mandou para mim uma mensagem. Queria que os irmãos guardassem no coração dos irmãos. Vamos focar na palavra, pois nela vemos só o que é positivo. Vamos focar na palavra, pois nela vemos só o que é positivo. Tiremos o foco do que é negativo, para não nos enrolarmos neles. Louvado seja o Senhor. Amém. Graças ao Senhor por isso. Eu só queria tocar num ponto, aquele cabozinho de rede que o Ian falou, estava desconectado. Na hora que ele conectou, tudo começou a funcionar. É a mesma coisa na nossa vida. A gente está no nosso natural. Deus faz que a gente passe por poucas e boas, para dizer, o cabo está desconectado. Precisamos conectar o cabo. E Deus vai falar com a gente. E esse falar específico é um falar profético, de direção, que vai dar suprimento a você, vai dar encabeçamento a você. E você vai se encher de vida. E você vai falar como Deus quer que você fale. Você vai cuidar dos irmãos. Os irmãos podem acordar você de madrugada e você dizer, amém, Senhor. Vou lá, cheio de vida, cheio de espírito. É isso que o Senhor quer, irmãos, para cada um de nós. Ele não requer nada da gente. Ele vai fazer tudo em mim e em você. Por isso que porque você pratica orar pelas pessoas? Porque eu me encho de Deus.
Aí não tem quem venha na frente, que o meu desejo é falar de Deus para eles. Ó Senhor Jesus! Por isso vamos ser encorajados a cada manhã a estar invocando esse nome, estar entrando na palavra, imergindo na palavra. Esse ouvir e praticar é o que o Senhor tem falado para a gente. Seja simples e seja encorajado junto com os irmãos. Né? É como o Alfredo falou, nós não podemos apacentar todos os irmãos, mas a igreja, Deus deu a cada um, irmãos. Você tem um irmão para cuidar, você tem uma irmã para cuidar. Não fique desempregado na vida da igreja. Né? Tem o serviço de recepção, tem o serviço de segurança, tem o serviço com as crianças. Vamos se envolver com isso. Vamos se envolver com as coisas que é positiva. E quando você for para o serviço, se encha do Espírito. Ore junto com os irmãos, compartilhe a palavra com ele, que você vai ver Deus prosperar. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? As crianças do pré-adolescente desfrutaram hoje da imersão e elas queriam compartilhar com vocês o que elas produziram. A imersão Kids hoje dizia que a igreja em minha cidade é o lugar que Deus escolheu para mim, para você, para todos nós. Aí a gente vai precisar que os irmãos ajudem elas. Então, vamos repetir comigo. A igreja em minha cidade é o lugar que Deus escolheu para mim, para você, para todos nós. Como é que bate a palma? A igreja em minha cidade é o lugar que Deus escolheu para mim, para você, para todos nós. Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, que palavra maravilhosa. Toquei muito aqui quando, na questão da gente fazer as coisas para Deus com o nosso próprio braço, pelo nosso próprio esforço, como a gente acha que é melhor. O Senhor, Ele está revelando para nós como Ele quer fazer as coisas, o que é que Ele quer que a gente faça, e a gente diz, não, mas eu tenho uma ideia melhor. Aí é onde está o problema. E aqui, bem rápido, em Isaías 29, que até Ian mencionou, diz assim, o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e os seus lábios me honra, mas o seu coração, a questão do nosso serviço ao Senhor, do que nós apresentamos ao Senhor, é em relação ao nosso coração. Não é o tamanho da obra, não é a coisa mais bela que a gente apresentar, não é o conhecimento, como Ian falou, mas é o meu coração. Tudo começa no coração. Aí ele diz, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio desse povo, sim, obra maravilhosa e um portento.
de maneira que a sabedoria de seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Irmãos, tudo que nós sabemos, a nossa própria força, vai parecer, porque só o que é de Deus permanece. Então a nossa obra, o que nós fazemos para o Senhor, ainda que nós achemos que é o melhor, irmãos, é muita pretensão. Por isso que a igreja em Laodiceia dizia: eu estou rico e abastado, eu estou abafando. Mas não, irmãos, aquilo ali dura só por um breve tempo, depois cai. Toda a sabedoria, toda a prudência, tudo que não está em Cristo cai, porque Cristo é aquele que faz todas as coisas existir. E aí o que eu achei mais forte é o versículo 15 e 16 diz assim: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Muitas vezes esse é o nosso proceder. A gente está fazendo as coisas na igreja, está muitas vezes fazendo falares na igreja, e a gente diz: quem vê? Quem conhece? Tal. Aí eu vejo o Rovani, ou como o Ian falou, tem um problema com o Alfredo, aí eu vou lá em Rovani e faço: isso que o Alfredo está fazendo não é de Deus não. E eu começo a prejudicar a edificação. Mas aí, olha que rico o versículo 16: que perversidade a vossa. Irmãos, fazer as coisas para Deus em mim mesmo, confiando na minha própria vontade, é uma perversidade. Que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro. Senhor, está errado, não é para fazer assim, na igreja eu tenho uma ideia melhor. Aí o Senhor diz: que perversidade a vossa. Irmãos, a gente pensar que a gente pode ajudar a Deus é perversidade. Abraão tentou ajudar a Deus, gerou Ismael, e Ismael lá na frente foi um problema para a edificação, até hoje é, para o povo de Deus. Aí o Senhor diz: que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: ela não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Quando a gente é presunçoso, como a igreja de Laodiceia foi, que a gente diz que a obra do Senhor, do jeito que o Senhor está fazendo, do jeito que o Senhor tem revelado por meio da palavra, que a obra do Senhor ser realizada desse jeito, aí a gente está dizendo ao Senhor: o Senhor nada sabe, eu sei mais que o Senhor. Irmãos, a igreja é de Deus. O Senhor tem falado a sua igreja para nós no tempo atual. E aí Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Não vá pela sua lógica humana, não vá pelo seu conhecimento humano. O irmão compartilha no alimento diário. A força humana, o conhecimento humano só atrapalha. Mas irmãos, vamos estar ligado àquilo que o Senhor está falando, e a gente ser um com isso. O que o Senhor está procurando são pessoas dispostas a obedecer. Não são pessoas que sabem muito, não são pessoas que são muito fortes, não. Apenas pessoas que obedecem. Vamos voltar à simplicidade, obedecer ao Senhor e dizer ao Senhor assim: Senhor, eu nada sei. O princípio do invocar o nome do Senhor é: eu sou fraco, frágil e mortal. Senhor, eis-me aqui, eu não sei de nada. Para que a gente não possa estar dizendo ao Senhor: Ele nada sabe. Ele tudo sabe. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Todo-Suficiente e é aquele que vai me capacitar a servi-lo. Os propósitos do Senhor, os pensamentos do Senhor vão muito além. O Senhor diz: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus pensamentos são superiores. Então quem é que pode nos ensinar? Ele. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, temos apenas só alguns avisos, né? Hoje, louvado seja o Senhor, nós está retornando do CEAP de férias. Estavam alguns adolescentes lá e foi um desafio para que eles voltassem, porque eles não querem voltar. É o quê? Vai ficar, tá? Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, os irmãos tiveram uma comunhão e tiveram uma experiência maravilhosa lá, né? Louvado seja o Senhor por isso. Senhor Jesus. Também, irmãos, lembrando, dia 28 a 30/7, conferência de jovens. Aleluia! Graças a Deus. Aleluia! Também lá em outubro nós vamos ter o Congresso das Mulheres. Louvado seja o Senhor. Irmãos, tudo isso que o Senhor dá à igreja, porção dobrada em Campina. Louvado seja o Senhor por essa época na igreja em Campina. Senhor Jesus.
Então, irmãos, como os irmãos sabem, vamos ficar de pé? Como os irmãos... Amém, irmãos? A gente vai encerrar agora a reunião orando e nós vamos ter 2 orações para fazer especificamente. Primeira é, como os irmãos sabem, o pai do irmão Enoque faleceu. Então, orar para que o Senhor console e o Senhor conforte o irmão. E Karen entrou em contato agora, que a irmã Izinha, né, entrou no centro cirúrgico agora. Então, vamos orar para que o Senhor abençoe, para que o Senhor vá à frente. Ele é o médico dos médicos e que Ele use a mão dos médicos que está fazendo a cirurgia na irmã, para que tudo corra bem e em breve a irmã esteja aqui de novo, louvando o Senhor junto conosco. Louvado seja o Senhor. Rovani, pode vir orar? Terminar a reunião? Aleluia. Amém. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, vem nos guiar, ó Senhor, através da Tua palavra, Senhor Jesus, que possamos, Senhor, realmente ser conduzidos por Ti, não usando nossa força ou nossa capacidade, ó Senhor Jesus, Senhor, vem nos encher, ó, com Tua palavra, que tudo que formos fazer ou falar possa conter Cristo, ó Senhor Jesus, pois tudo sem Cristo é vão, tudo sem Cristo é vazio, ó Senhor Jesus, mas Cristo, nele habita toda a plenitude, ó Senhor Jesus, então que o Senhor esteja nos enchendo com Tua palavra, nos ajuda, Senhor, a seguir o Teu falar, com simplicidade e obediência, ó Senhor Jesus, Senhor, colocamos diante de Ti, ó, em especial nesta manhã, ó Senhor Jesus, a família do irmão Enoque, que o Senhor possa encher todos com Tua palavra, ó Senhor Jesus, que eles possam, Senhor, estar recebendo a Ti, ó Senhor, todos os dias, e que o Teu falar esteja os guiando, ó Senhor Jesus, também vem ser com a saúde da irmãzinha, que o Senhor possa trazer, ó Senhor, ela de volta, Senhor, conduzindo essa cirurgia, Senhor, realmente fazendo a Tua vontade, ó Senhor Jesus, pois a igreja tem esse cuidado, ó Senhor, com os irmãos, então que possamos exercer essa função de membros do corpo, ó Senhor Jesus, amém. Jesus é o nosso Senhor.